Olá, queridos! Nós vamos nesse vídeo falar sobre algo que é muito importante para cada um de nós, o autoconhecimento. Já dizia alguém que só é feliz quem descobre, conhece, percorre e ama o seu próprio caminho. Cada ser humano é único, não tem duas pessoas iguais. Então, esses conhecimentos que nós temos hoje, astrologia chinesa, ocidental, tarô, numerologia, cristais, feng shui, tudo isso são instrumentos para a gente, são pistas para a gente chegar naquele encontro da nossa essência com ela mesma, onde a gente começa de fato a evolução consciente. E é uma grande felicidade, né? Também já disse uma outra pessoa que se você não dirigir a sua própria vida, alguma outra pessoa vai fazer isso. Então é uma obrigação, né? É um trabalho que todos nós temos que fazer. Descobrir quem somos e o que nos motiva e o que nos coloca no caminho dessa felicidade, que daí é um caminho infinito, ela pode se tornar cada vez maior, não tem um ponto, né, que você diga, porque o universo ele é tão grandioso que você sente que nada nos limita se não for nós mesmos a nos limitar. Então nós vamos fazer algumas associações entre a astrologia chinesa, ocidental e o feng shui. Eu peguei uma data para vocês perceberem o quão somos diferentes uns dos outros, né? O quanto cada um é único. Então, por exemplo, essa pessoa que nasceu no dia 9 de julho de 1981, segundo a astrologia chinesa, que é anual e lunar, essa pessoa é do signo de Galo. O elemento deste ano é metal. Ele nasceu dia 9 de julho, o signo dele no ocidental, na astrologia ocidental, que é solar, portanto mensal, né, é Câncer. O ascendente, pelo horário de nascimento dele, é Capricórnio. E o número de destino ou número pessoal é 8. Eu vou ensinar vocês hoje a encontrar o seu número de destino. E aí vocês vão ter algumas percepções dessa grande missão que cada um tem de se conhecer e se inserir harmoniosamente na orquestra da vida. Então é assim, ó, é simples assim. Você vai pegar a sua data de nascimento, eu vou fazer, aqui está colocado aqui, para que vocês conheçam como eu cheguei nesse número 8. Então, ele nasceu no dia 9 de julho, que é o mês 7, de 1981, que dá o número 1, né? 1981, 8 e 1, 9, 9, 9, 18 e 1, 19, né? Dá 1. Então você soma o dia do mês que você nasceu, o mês que você nasceu, mais o ano que você nasceu. Você vai chegar num número e reduzir a um dígito. No caso, 9 e 7, 16, mais 1, 17, que somando vai dar um 8. Nós vamos ver que o número 8, segundo uma grande sabedoria universal, que foi nos legada através dos símbolos do tarô, o número 8 representa a justiça. E o que é essa pessoa que nasceu com esse número? Qual é uma das características dessa pessoa? Ele é uma pessoa que precisa agir através da matéria, portanto, é uma pessoa que necessita de segurança material para poder agir no mundo da forma como ele deseja. Ele vibra muito favoravelmente para a prosperidade, né? Material, para a liderança.
O desafio é ele não estar atento para não atrair os problemas que são relativos à estabilidade financeira e ao poder pessoal. Porque, como nós sabemos, nós vivemos num mundo de polaridade. Então, todos os números têm o lado positivo, né? No caso, o 8, então, ele vai precisar dos poderes materiais para poder agir na sociedade conforme a sua missão. Mas ele não pode ser desviado através de atitudes que possam impedir de atingir esse lado mais pleno, né, da natureza dele. Então nós vimos que ele é um galo, portanto, ele é galo no chinês, ele é uma pessoa que gosta muito de reuniões íntimas, de amigos, é uma pessoa muito leal, né, brincalhão quando está no meio dos amigos, né. Ele é do elemento metal, que nós vamos falar nos vídeos, nós vamos falar sobre a astrologia chinesa, nós vamos falar sobre os elementos da astrologia chinesa na personalidade, nós vamos falar da astrologia ocidental, nós vamos dizer, por exemplo, como que é a lua no seu mapa, como é que você reage na sua parte emocional, qual a sua forma de pensar através do Mercúrio. Bom, é muito vasto mesmo, a gente tem uma intenção de fazer isso de uma forma que esclareça muitas coisas. Nós temos um texto no blog que vai estar na descrição desse vídeo para você fazer a sua conta e descobrir quais são as influências que você recebe por esse número da sua data de nascimento, com dia, mês e ano. Nós temos uma apostila na nossa loja virtual que é um cursinho de astrologia, mas para as pessoas compreenderem de forma simples, porque ela é muito profunda. Então, é um roteiro simples para você ter uma noção bem importante de como nós interpretamos cada aspecto da astrologia no seu mapa natal. E não se esqueçam, todos nós, além dessa data de nascimento, o dia que nós nascemos, como estava a configuração do céu, nós sofremos as influências do país onde nascemos, na nossa personalidade, da nossa hereditariedade, do padrão familiar, socioeconômico, cultural onde nascemos, né? O nível de conhecimento que temos, o interesse que nós temos nessa área e, portanto, o amadurecimento emocional que nós conquistamos, o karma, que é aquilo que as maiores lições que viemos aprender nesta encarnação, o nosso mérito pessoal. E aí sim entra o nosso momento astrológico, isto é, os trânsitos dos planetas lentos, né, em cima do nosso mapa natal, e o Feng Shui. Tudo isso que é a casa onde você mora e as formas como essas energias estão te alimentando, né, te trazendo uma maior sensação de recarga energética, né, do desgaste natural e diário, né, diante de todas as circunstâncias da nossa vida. E tudo isso mostra quão rico é o conhecimento de sermos seres humanos e que a grande graça da vida é focar-se nesse momento presente, consciente de todas essas influências, entrando num belíssimo caminho da evolução consciente, onde a nossa liberdade interna, a nossa capacidade de escolha, os conhecimentos que nós temos de tudo isso, junto com as experiências que nós temos da nossa vida, formando toda essa riqueza que é cada um de nós. Você gosta desse assunto? Curta esse vídeo, inscreva-se em nosso canal, acesse o nosso site e conheça o nosso blog. Namastê. Om Mani Padme Hum. Meu nome é Cauê Mota, eu sou arquiteto, professor de yoga e consultor de Feng Shui lógico aqui no Rio de Janeiro. Eu vejo Feng Shui como a forma sutil da arquitetura. Na época que eu fiz o primeiro curso de formação com a Estela, estava mudando de apartamento, indo para um apartamento novo, e como exercício eu apliquei o baguá sobre a planta baixa desse apartamento. Quando a gente fez a mudança foi incrível, foi como se a gente já conhecesse o local há muito tempo. E a cada novo estudo que a gente faz, essas situações se repetem. Sempre o plano astral manifestado no plano físico, e manipulando um a gente consegue manipular o outro. Feng Shui é uma ferramenta incrível para a gente trabalhar o nosso autoconhecimento e evolução pessoal. Namastê.